Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. E nós estamos nesta fé. Meus projetos de conquistas para 2012. Ano de voar alto como águia. Nós estamos em jejum. No total serão cerca de 12 horas em jejum absoluto, oração de joelhos. Eu amo os que me amam. Os que me buscam na madrugada me acharão. Qualquer hora da madrugada que você chegar na igreja, a igreja está aberta. Nossos templos estão abertos. E você nos encontra de joelhos. Há tipos de demônios que só saem com jejum e oração. Você imagina cerca de 12 horas em jejum e oração? Sem cessar? Uma corrente de fé, buscando a presença de Deus incansável. Incansável. É assim que nós temos vivido. Na oração, na presença de Deus, buscando agradá-lo. Não tem outra maneira de vencer, viu? É vivendo o que diz a palavra, praticando e mantendo uma comunhão com o Senhor contínua. É assim que você vence. Não tem outra forma. Então, venha buscar Deus. Às 9, eu vou dar início ao encerramento do jejum com a reunião das primícias. Vou estar na Celso Garcia 777 no Brás. E esse trabalho acontece em todos os nossos templos. Olha o que diz aqui. Olha, sobre fé. Hebreus 10, no 22. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus. Com um coração sincero e com plena convicção de fé. Tendo os nossos corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aproxime-se de Deus. Está aqui, ó, com plena convicção de fé. Aqui no 38 diz, mas o justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. No 11:1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E por ela os antigos alcançaram testemunhos. Aqui no 6 diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aí no 34, no 33, 34 diz assim, os quais pela fé conquistaram reinos, os heróis da fé, os antigos, que alcançaram o testemunho, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza, tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Apeguem firme. Se apeguem firme no Senhor, com convicção de fé. Que se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. O justo vai viver pela fé. E fé é crer naquilo que você não viu, mas você tem certeza que vai viver. E os antigos só alcançaram o testemunho por intermédio dela. Sem fé você não vai agradar a Deus, está escrito. Não vai, não. E a pessoa tem que buscar o Senhor e tendo certeza que Ele vai recompensar. E os heróis da fé viveram todos esses milagres aqui, ó,
conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga os exércitos estrangeiros, tudo pela fé. E o que é fé? Fé é crer, é ter convicção, certeza, entendeu? Certeza, convicção. Como eu li, convicção de fé. Isso é o que Deus espera de você. Deus só pode operar mediante a fé. Se você vê aqui a galeria dos heróis da fé, esses homens estão aqui porque eles manifestaram a fé. Deus não pode operar por nenhum outro meio que não seja por intermédio da fé. E Deus está esperando isso de você. Que você creia nele, que você deposite a confiança nele, que você se firme nele, que você dependa dele, que você o invoque, que você se coloque totalmente em dependência. Dependência total nele. Dependa dele. Dele. Dependência dele. Porque talvez você depende de gente, pessoas, de situações. Você depende de muita coisa. Você depende do medicamento. Você depende de uma situação. Você depende de um monte de coisas. E Deus quer que você dependa dele. Como é que você vai viver milagres se não depender de Deus? Como é que o impossível vai acontecer na tua vida se você não passar a depender de Deus? Como? Até quando você vai continuar dependendo de uma pessoa, de uma situação? Dependendo da definição de um problema para você buscar a Deus. Talvez cada dia que passa você depende mais de medicamentos e de situações que não têm resolvido a tua vida. Eu não sei. Você depende de um monte de coisas, talvez, não sei. E busca solução aqui, busca solução ali. Mas, muitas vezes diz, não, mas eu creio em Deus, eu amo a Deus, alguns até dizem, eu vou à igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho uma Bíblia, não, eu conheço a Bíblia, não, a minha Bíblia está toda marcada, eu tenho uma caneta marca-texto, canetinhas coloridas e eu marco toda a minha Bíblia, eu conheço a Bíblia e não sei o quê. Só que quando precisa de algo, não busca em Deus, não depende de Deus, vai buscar fora. Vai buscar fora. Busca fora. Diz que tem uma fé, eu tenho uma fé, e eu tenho uma fé muito grande, e eu amo a Deus, e eu jamais deixo Deus. Mas não depende de Deus. Não depende de Deus. Quantas vezes Deus já te dirigiu a depender dele, a esperar nele, a ficar firme nele, a não recuar? Mas você diz que não deixa de Deus. Mas vem cá. Toda vez que você está numa situação difícil, onde é que você vai buscar ajuda? Onde é que você se refugia? Talvez você já corre para o telefone para ligar para alguém, para contar o problema. Você corre para a sua gavetinha de medicamentos para tomar um medicamento. Você corre para o próximo tratamento, e para o próximo tratamento, e mais um tratamento, e mais uma situação, e corre para pedir mais um dinheiro emprestado, e fazer mais um empréstimo, e penhorar mais uma coisa, e busca socorro nisso, e busca naquilo, e na terapia tal, e na situação tal, e no lugar tal. Que fé é essa? O justo viverá da fé. Pela sua fé viverá. Talvez você diz que teme a Deus. Mas temer a Deus
significa obedecê-lo, reverenciá-lo? Deus te dá direção, mas você não segue a direção do Senhor. Você segue a direção do fulano, do cicrano. O Senhor diz o que você deve fazer, mas você faz o que não sei quem manda você fazer. Você podia estar dependendo dele, mas você depende de outras coisas. Buscando nele, mas você vai buscar em outras coisas. Talvez você é aquele tipo de pessoa que, para buscar em Deus, é difícil. Tudo tem dificuldade, tem isso, tem aquilo. Um monte de desculpas e obstáculos. Mas para buscar fora, você se desdobra. Se precisar viajar, viaja. Se precisar passar a noite sem dormir, passa. O que for preciso para buscar a solução de um problema fora, você vai. Entendeu? Levantar bem cedo para fazer aquele exame, para fazer aquilo. Tudo você tem disposição. Mas quando fala, vamos orar, vamos jejuar, venha para a igreja, vamos buscar a Deus, se dedica a Deus, dependa dele. Não dá. O justo viverá da fé. E o Senhor está esperando o quê? Que você tenha convicção de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Os antigos só alcançaram testemunho porque praticaram a fé. Só venceram todos esses obstáculos porque manifestaram a fé. Foi pela fé que eles venceram. E se uma pessoa diz que anda com Deus, ela não vai vencer, ela não vai viver milagres, ela não vai viver o impossível se não for por intermédio da fé. Dependendo de Deus, buscando nele, esperando nele, firmando nele. Tem que estar firmado nele. Entendeu? É o que Deus está esperando de você. Ele está esperando atitude, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé sem obras é morta. Falar que tem fé e não ter atitude, também não vai ter resultado. Reaja. Deus está esperando uma atitude de fé. Se você diz que tem Deus, tem que andar em conformidade com a sua palavra. Se você diz que tem Deus, tem que depender dele. Quem diz que anda com Deus tem que ter atitude, tem que agir, reagir em Deus. Tem que depender de Deus, tem que manifestar fé em Deus. Tem que sacrificar em Deus e não fora de Deus. Tem que buscar em Deus e não fora de Deus. Porque talvez você diz que tem Deus, mas solução você busca onde todo mundo, onde o ímpio, quem nem crê em Deus vai buscar, você também vai buscar. E o justo pela sua fé viverá. Ele vive da fé, é pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E se você quer viver milagres, quer viver o impossível, vai ter que manifestar uma fé viva no Deus vivo. Depender dele. Se você crer, desejar, quiser orar comigo, eu volto já para nós orarmos. Prepara algo que representa uma situação e coloca sobre a TV, se crer. A senhora está na fé dos projetos de conquistas para 2012? Sim, estou nessa fé e eu peguei para mim essa fé e tenho certeza que eu vou voar alto esse ano. Até porque a senhora já entrou 2012 conquistando, não é isso? Já entrei voando alto já, pastor. A gente conquistou ontem mesmo, no início da campanha, quando nós estávamos voltando para casa, aí uma pessoa ligou para a gente, né? A gente nem esperava, mas ela ligou e ofereceu um carro pra gente, né? E a gente entrou em conversa, assim, pra fazer tudo certinho, né? Daí ela falou, se vocês quiserem, então vocês já podem levar, né? E era um carro que a gente nem esperava, porque a gente ia comprar um carro inferior a esse que a gente conquistou. E aí, na mesma hora que nós pegamos o carro, a gente voltamos aqui para a igreja, pedimos para o pastor ungir o carro, né, orar no carro, e para depois a gente levar ele para casa. Já no primeiro dia dos projetos de conquista, Deus materializou esse milagre, essa vitória. No primeiro dia, Deus já concretizando nossos sonhos. E mais do que a gente pediu, né? Sem contar também que a senhora, a sua família, finalizou 2011, assim, arrebentando em vitórias, em bênçãos, não é isso? Isso, nós finalizamos dentro da nossa casa própria, né? Nós morávamos num quarto na casa da minha mãe,
né? E a reforma que nós projetamos para 6 meses, nós terminamos em 2 meses. Deus criou meios. Deus criou meios. Foi criando meios como foi criando, vai criando sempre, né? Teve uma dívida imensa que caiu por terra. Isso, tinha uma dívida de mais de 60 mil reais, né? E foi num jejum daqui da campanha também da igreja. E foi orando, jejuando, buscando, essa dívida caiu por terra. Consegui até um valor mínimo e ainda parcelado, né? Foi uma vitória muito grande, é só uma vitória atrás de vitória mesmo. A dívida que era mais de 60 mil reais veio para quantos? R$ 2.300. Pela fé. Pela fé. Através dos propósitos de fé e jejuns que a senhora realizou aqui dentro do Ministério Mudança de Vida. Isso, através dos propósitos e dos jejuns. E também teve a conquista da minha carta de motorista, né? Que, como eles dizem, ninguém passa sem pagar. E pela fé também, buscando no jejum, passei sem precisar dar nenhum centavo. A empresa da senhora hoje também tem sido uma bênção, não é isso? A nossa empresa é uma grande vitória também. Tudo pela fé, tudo pelo Espírito Santo. Hoje a nossa carteira de cliente é triplicada do que nós começamos há 1 ano atrás, né? A gente tem que marcar cliente a gente fala assim, ó, vamos marcar cliente de quarta para lá, né? Pra gente descansar ou na segunda ou na terça. Se deixar, a gente abre o salão até no domingo. Só dizer para mim que enquanto todo mundo está parado, estagnado, não caminha, vocês estão arrebentando. Isso, pastor. Esse mês de janeiro, para a gente, tem sido vitória. Porque todo mundo fala, janeiro é parado, janeiro não tem ninguém. Não, para a gente continua a mesma coisa. Continua a clientela, a gente continua trabalhando bem, continua buscando. E isso, graças a Deus, graças a essa fé. Tem feito a diferença. Muita. São dizimistas, ofertantes fiéis? Somos. Somos dizimista e ofertante fiel. E isso faz a diferença também, né? O que o Ministério Mudança de Vida representa hoje para vocês? Olha, hoje, esse ministério, para a gente, é estrutura. É a nossa rocha. A gente firma aqui e não tem como você não vencer. Não tem como Deus não abençoar. Não tem como Deus não dar vitória. E o mais ainda é a gente saber que a gente está agradando a Deus. Né? Porque quando a gente está recebendo, a gente está ali em Deus, a gente leva o jornal aqui da igreja, entrega para os clientes, quando senta ali na cadeira para conversar com a gente, é tudo em cima da palavra. Como o pastor fala, a palavra que a gente aprende aqui, a gente passa para os clientes. A senhora pode dizer que o alimento espiritual que a senhora, a sua família precisa para vencer, vocês encontram aqui dentro do Ministério Mudança de Vida? Com certeza. Tudo que a gente precisa para vencer, para sair daqui e aplicar lá fora, é o que a gente encontra aqui. Feliz? Muito feliz. Josiane, você pode dizer que 2011 já é o melhor ano da sua vida? Sim, o melhor. Como é que estava a sua vida e o que mudou de lá para cá? Desculpa. Esse choro é de felicidade, de alegria? É. Porque estava tudo destruído antes? Tava. Eu cheguei aqui dia 18 de julho de 2011. Com meu casamento destruído. A minha casa já havia 1 ano que estava para ser vendida e não vendia. Pessoas iam, visitavam, gostavam, falavam que ia enviar a proposta, mas nada acontecia. E aí eu cheguei aqui buscando a restauração do meu casamento em primeiro lugar e a venda da minha casa. E aconteceu. Nós vendemos a casa. Na volta da casa nós adquirimos um terreno num condomínio, que a gente achava que isso era uma coisa assim distante. E o dia que meu marido chegou em casa e me falou, eu falei assim, ele falou assim, olha, se a gente não fechar esse negócio, a gente não fecha nenhum outro. Me levou no condomínio para ver a casa, para ver o terreno. E hoje eu até falava para a Cibele, eu falava assim, a próxima casa que eu tiver, eu quero uma casa reta, porque minha casa era
declive, né? Era assim, tipo uma rampa. E meu marido falou, a hora que você vê o terreno, você não vai acreditar. Eu cheguei lá, ele é retinho. Falei assim, nossa, eu vou ter uma casa retinha. E aí o meu sentimento pelo meu marido foi se restaurando novamente. Ele não foi embora de casa por Deus, porque eu falava para ele ir e ele falava, eu não vou. Ele falava assim, eu vou lutar pela nossa família. E assim aconteceu. E de lá para cá, de julho para cá, tanta coisa tem acontecido na minha vida que eu não sei nem por onde começar, nem o que falar, porque todo dia tem uma bênção. Eu mudei e troquei tudo na minha casa, coisa que em 10 anos que nós estamos juntos aí, tudo que eu não conseguia, tudo que eu não conseguia, eu consegui trocar. E recentemente, no propósito dos 52 dias, que eu cheguei na metade, eu estava passando por uma perseguição no meu trabalho e as coisas não andavam. E eu pedi, nesse meu propósito, que eu fosse para o outro salão, na Silva Jardim. Lá não trabalha de domingo, não trabalha de feriado. Meu marido vivia... Gente, difícil era se programar para alguma coisa. E o estresse também. Assim aconteceu. Hoje eu já estou lá. E um dia, no lugar onde eu fico, eu estava sentada fazendo a minha unha e eu falei, se eu viesse trabalhar aqui, eu gostaria de trabalhar nesse lugar, que é o andar de cima que tem no salão. E assim se fez. Quando o Marcelo me chamou, ele disse para mim, olha, eu tenho esse espaço, que eu acho que tem que ter vida nele, eu te ofereço ele, mas você fica à vontade. Se você quiser trabalhar em cima, você trabalha. Se você quiser trabalhar embaixo, você trabalha. Fique à vontade. E no meu propósito da restauração também, eu tinha colocado a quantidade de cadeiras que eu queria para trabalhar, o número de assistentes que eu queria ter para eu trabalhar. E outro dia eu estava sentada, eu estava olhando, e exatamente tinham as 5 cadeiras que eu determinei para eu trabalhar. O meu salário que eu determinei já se concretizou. Inclusive no salão falam que eu sou a cabeleireira dos 15 mil reais. Ainda não cheguei lá, mas eu estou quase. Mas eu pego a bênção, eu falo amém. Se vocês estão profetizando, eu vou ser. E ainda no meio de tudo isso, eu troquei meu carro agora, tem 15 dias, 20 dias. Eu tinha um Fox e o meu sonho era um Corolla. Mas aí a gente olhava e falava, não, vamos trocar o carro. E toda vez que eu via um carro desse na rua, eu falava, esse é o meu próximo carro. Já profetizando. E via outro, esse é o meu próximo carro. Eu falava, meu marido às vezes dirigindo, eu falava, olha lá, tá vendo aquele carro? Aquele carro vai ser o nosso carro. Josi, você chegou com sua vida conjugal, o seu casamento destruído. Sim. A vida financeira estava enrolada. Precisava vender um imóvel, não conseguia, as coisas não fluíam, tudo desamarrado, tudo desenrolado. Você está dizendo que você mobiliou a sua casa de forma linda, maravilhosa, como era o sonho. Há 10 anos você não conseguia, esse ano você conseguiu. Em 6 meses, esses dias eu levantei e falei assim, acho que nós vamos trocar a máquina de lavar que está precisando. Meu marido falou assim, você está ganhando tanto dinheiro que você não sabe nem o que você faz, você precisa parar. Porque tudo que a gente tinha programado, que a gente pensava, a geladeira nós ficamos não sei quantos anos. Não dá, esse mês não dá. Isso era para comprar parcelado, assim, 2 anos. Não dá, esse mês não dá. Ah, mas aí quando eu for trocar a geladeira eu quero fogão. Ele falava, para, porque fogão não precisa. E assim era, ia passando e não fazia nada. De lá para cá, um mês melhor do que o outro. Com certeza. Um mês melhor do que o outro. Com certeza. Então está fechando o ano. Casamento restaurado. Hoje, a vida financeira próspera. Sim. O espiritual restaurado. É o melhor. Porque não adianta a gente ter o dinheiro. A paz que eu tenho hoje
Não tem dinheiro no mundo que pague. O sono que eu tenho hoje, nossa. Você está fechando o ano com chave de ouro. Graças a Deus. Por cabeça. Por cabeça. Na fé para 2012? Olha, eu tô até assim, eu tenho que priorizar os sonhos, né? Para ver qual que vai estar um pouco mais, assim, tem mais pressa, porque eu vou arrebentar. Tá ligado, em nome de Jesus, para Jesus. Momento da oração. Deus de Israel, eu oro para que esta palavra entre na mente dessa pessoa, que o entendimento dela seja aberto e que ela nesse momento realmente compreenda que se ela diz que tem o Senhor, ela tem que depender do Senhor, esperar pelo Senhor, se firmar no Senhor, buscar do Senhor o socorro. Meu Deus, que isso entre no entendimento dela. Porque talvez essa pessoa, até hoje, Senhor, só arrumou desculpas justificativas, mas adora dizer que tem o Senhor, que ama o Senhor, que isso e aquilo, que tem a fé. Mas quando chega a hora de agir e reagir no Senhor, de manifestar esta fé, de praticar esta fé, de depender desta fé, ela não age assim, ela age diferente, ela age igual todo mundo, igual o ímpio, até aquele que não crê no Senhor. Meu Deus, que isso entre na cabeça dela. Cobre ela com teu sangue. E que ela realmente tenha um encontro com o Senhor e tenha um entendimento, meu Pai. E decida depender da fé, andar por fé, manifestar a fé, ter e manter convicção de fé e se aproximar do Senhor e permanecer firme, porque se o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. Os heróis da fé venceram e foram para a galeria dos heróis da fé, porque manifestaram a fé. E se ela quiser viver um grande milagre, uma transformação, vai ser por intermédio da fé. Cobre ela com teu sangue e ajuda ela a entender isso. Abençoa a vida dela, a família, lares, todos que nos pedem orações. Por cartas, e-mails, Disque Vida. Eu consagro tudo que está sobre a TV. Água, azeite, documentos, peça de roupa, fotografias. E determino milagres agora. Onde esse programa estiver chegando, que milagres estejam chegando também. Prospera a todos agora, Senhor. Meus amigos, companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. E têm nos ajudado a manter o programa. Que sejam enriquecidas, prosperadas e tenham com fartura, porque tem semeado no teu reino. Desperta mais semeadores também, porque quem planta, colhe. E se ela plantar no teu reino, ela vai colher. Visita todos com vitórias e milagres e tudo para a honra e glória do teu nome, meu Deus. Abençoa o teu povo agora. Eu determino e tomo posse de solução e milagres para todos que oram comigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. Receba o teu milagre, entendimento e decida depender de Deus, depender da fé. Olha o Disque Vida aqui, pode ligar para nós. 0 operadora 11 3876 5592. Pode ligar para nós. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico, e nós estamos em jejum, em oração. E daqui a pouco eu vou dar início ao encerramento desse trabalho abençoado do terceiro jejum dos meus projetos de conquistas para 2012, que é o ano de voar alto como a águia, e nós vamos voar mesmo, porque nós estamos buscando e plantando no Senhor. Com a reunião das primícias, eu vou dar encerramento. Esteja entre nós. Venha buscar no Senhor. A saída para a tua vida é Deus, e é buscar em Deus. E é depender da fé, é manifestar a fé. Se você manifestar a fé, você vai viver o impossível, o milagre tão sonhado. Deus te abençoe muito, fica na bênção do Senhor e esteja entre nós. Se Ele não vier, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.